Desde logo dizer que, para responder em primeiro lugar a esta questão, vou só fazer um brevíssimo enquadramento de ver de onde nós começamos e onde estamos agora e o que é que nos espera no futuro. Desde logo, quando nós falamos dessa questão da nossa independência ou a independência do continente africano, acho que qualquer pessoa que esteja de boa fé ou que seja uma pessoa razoável, não há qualquer dúvida de concluir que era importante os povos africanos tomarem o seu próprio destino, na medida que aquilo que nos estava a acontecer, quer dizer, não se deseja a ninguém. A escravatura, em todos os seus sentidos, é algo censurável que vai contra a dignidade do ser humano e aquilo que podemos considerar o mínimo que o ser humano possa, enfim, sobreviver e também existir. De modo que fazia todo sentido que nós fôssemos libertos do jugo colonial. Embora nós sabemos que há muitas pessoas que têm aquela ideia de achar que estamos piores do que aquilo que estávamos antes. Isso é uma visão completamente irrealista que não traduz aquilo que é a realidade, porque a escravatura, como nós sabemos, além de atentatório aquilo que é a dignidade do ser humano, como também o africano era obstacularizado, nem sequer era visto como ser humano. Ora, a partir do momento já que o africano é visto como ser humano, já nem é preciso nós estarmos aqui a falar se valeu a pena tomarmos a nossa independência ou não. De modo que acho que era urgente, era preciso, e tanto que por esta razão houve uma convergência, houve uma unanimidade, houve um foco para que este objetivo seja alcançado. Não obstante muitas lutas, várias perseguições, várias, enfim, situações de entraves por parte do colonialismo europeu, mesmo assim, esta vontade acabou por triunfar. Graças a Deus, a África acabou por libertar-se. Nós sabemos que estes movimentos já vinham, mas sobretudo nos anos 50, a África, enfim, parte significativamente dos países africanos tomaram as suas independências. Mas a fase seguinte, que é a fase de desenvolver, a África, isso ficou muito aquém. Ficou muito aquém por quê? Porque os governantes, depois que tomaram rédeas do continente, eram governantes que estavam muito mal preparados e aqueles que tinham preparação não tinham o sentido patriótico de pôr os interesses de África em primeiro lugar. E esta é a razão pela qual esse projeto de levar a África pelo desenvolvimento podemos considerar agora, olhando as coisas, que fracassou por enquanto. Por quê? Porque a África ainda continua a ter sérias dificuldades na sua afirmação, tanto do ponto de vista geopolítico como geoestratégico, e naquilo que é o básico ainda que se espera que o africano já consiga superar, ainda não conseguiu superar. Nós falamos de questões de fome, e nós continuamos ainda a ser reféns dessas situações. De modo que, para não esticar muito, dizer que era importante nós tomarmos a independência, o saldo é bastante positivo. Agora, a fase seguinte, que é a fase de autodeterminação, de conduzirmos o nosso destino, nós ficamos muito aquém. Mas avaliando essas duas realidades, já dando uma nota geral, acho que o saldo é positivo, sem prejuízo, naturalmente, de nós, aquilo que depois vamos esmiuçando, o que é que levou a esse entrave e quais são os caminhos mais execuíveis para nós libertarmos dessa situação. Desde logo dizer que interferências externas sempre existirão, mesmo próprios países aqui ditos do Ocidente, eles também, há sempre interferências. Isso é um processo muito normal e comum e também transversal. O problema não tem a ver com interferência, o problema é como quem esteja no poder, como tem que encarar essas interferências, porque se nós temos pessoas realmente habilitadas, pessoas capacitadas, pessoas patrióticas, essas interferências não terão eco ou não terão um acolhimento, porque nós sabemos que a interferência, numa perspectiva geral, tem sempre um cunho de desestabilizar, de minar para melhor reinar, quer dizer, de tirar proveito. Agora, nós temos que saber defender os nossos próprios interesses. Aliás, os pan-africanistas... Temos forças, temos armas para isso? Mas cria-se armas, porque o tempo que nós vivemos agora,
estávamos num processo mais difícil da emancipação, de tomarmos as nossas independências, era muito mais difícil do que o processo agora que estamos agora. Porque se nós estamos a falar de mobilizar, fazer um processo de mobilização, de poder expulsar ali os colonialistas, isso não é um processo fácil. Isso conseguimos fazer com a ajuda do outro, a ajuda externa também. Não, nós sozinhos teríamos conseguido. Sim, quando interferências são boas, aqui nós temos que saber o que é bom para nós. Essa é a razão pela qual, na minha primeira intervenção, falei de Amílcar Cabral, de nós pensarmos com a nossa própria cabeça. Porque nós podemos ouvir tudo e todos, mas depois é nós que temos que saber o que é melhor para nós, o que é que vai ser útil para nós. Logo, a mim, eu não vou perder tempo nessa questão de interferências, de culpar o Ocidente, de culpar os estranhos. Não. A culpa, aliás, isso eu posso agora falar de uma forma muito, analógico, em termos familiares. Se a pessoa tem a sua família, se não sabe zelar pela sua família, não vai culpar um estranho que interferiu ali. Logo, nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos, pelos nossos destinos. Mas voltando à questão que eu estava a dizer, que não vou perder tempo, a questão da interferência externa, é dizer, depois da autodeterminação, as pessoas que tomaram rédeas do país eram pessoas que não estavam preparadas, no sentido que não eram pessoas patrióticas, e além de não serem patrióticas, eram pessoas que deixaram-se levar pela avidez do lucro, do materialismo, em detrimento daquilo que são interesses coletivos. Mas também de dizer que há outros fatores que podemos também evidenciar, porque quando nós tomamos as nossas independências, não havia propriamente uma elite significativa, elite intelectual, digamos assim, que não preparamos devidamente para tal. Não estavam muito preparados para fazer todo este caminho, porque nós sabemos que para desenvolver um país e, consequentemente, um continente, é preciso ter uma massa crítica, e essa massa crítica só se consegue através da educação. Mas nós sabemos que a educação, neste momento que nós já estamos, é claro que nunca podemos contentar sempre com a educação, mas já temos homens e mulheres suficientes para desenvolver o nosso continente. Mas o problema só não é educação, não é de termos homens e mulheres esclarecidos. É preciso também montar um sistema que vai ajudar-nos a poder ultrapassar essas situações. Desde logo, quando falamos de sistema, um sistema de transparência que vai consolidando com a democracia. Porque enquanto não houver democracia, por mais que tenhamos homens e mulheres formados e qualificados, não vai resultar em nada, porque o que nós vemos ainda é que não há democracia em África. Ora, se não há democracia em África, não há transparência governativa. Se não há transparência governativa, isto estamos a falar que não há desenvolvimento, não há progresso. Logo, são coisas que estão interligadas. Desde logo, tem que passar, em primeiro lugar, as pessoas comprometidas com a causa nacional, com a causa continental. Mas isso só não é suficiente. Quando existir isso, tem que haver também mecanismos. Esses mecanismos só se traduzem através de democracia. E se nós vemos hoje em dia, nos países africanos, quais são os países que podemos considerar verdadeiramente democráticos? Conta-se com o dedo. E estes países que são verdadeiramente democráticos são também países que estão à frente a nível de desenvolvimento humano, a nível de desenvolvimento dos seus próprios países. Logo, a mim, não vou perder tempo com questão de interferências externas, vou pensar mais naqueles que estão no comando do destino do continente e que não estão preparados. Por exemplo, nós podemos falar da nossa realidade mais concretamente. Por exemplo, a Guiné-Bissau, e também aqui falo de Angola, neste momento, o Lourenço, que está aos comandos da UA, Organização Africana. Nós perguntamos que preparação que o Lourenço tem. O Lourenço é um vazio. Esses tipos de pessoas não são pessoas para estarem no destino do país, mas há um status quo que já existia e também acontece na Guiné, porque são pessoas que lutaram e acharam que têm que continuar com o destino dos seus países. Amílcar Cabral falava uma coisa, volto novamente a citar, disse que nós temos que tomar independência. Aqueles que estão a lutar não devem iludir, nem devem pensar que depois de tomarmos as nossas independências, que vão ser governantes. Porque aqueles que têm que conduzir o destino do país, na perspectiva da Amílcar Cabral, têm que ser pessoas capacitadas para isso. Mas o que nós vemos, o processo foi completamente inverso, porque essas pessoas julgaram-se que tinham que continuar a governar.
Ora, não é de esperar. Quem está à frente, não estar preparado, vai criar um mecanismo de boicotes, somando ainda o facto, além de não estarem preparados intelectualmente, também são pessoas premiáveis à corrupção. Ora, premiados à corrupção, lida-se com a questão da ditadura, isto tudo acaba por obstaculizar. Por isso, eu não parto da ideia que o meu amigo Heller a dizer dos governados, porque os governados só podem reclamar, eu até acredito que há uma insatisfação perante os africanos. Mas como é que uma pessoa pode manifestar a sua indignação, a sua revolta? Se não há democracia, se não há perspectiva da pessoa poder manifestar essa indignação. Aliás, é o que nós vemos na Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau, as pessoas estão fartas do poder instalado que está lá, inclusive, que já terminou o seu mandato, mas há uma opressão atroz que faz com que não há essa expressão das pessoas indignarem-se. Eu não vou estar a culpar aqui os governados, não. Eu vou culpar, acima de tudo, aqueles que estão à frente do destino dos países, porque são pessoas que não têm preparação, além de não estarem preparados, são pessoas ávidas ao materialismo e não são patrióticos, e somando ainda o facto de, enfim, não terem um compromisso com a democracia. Ora, tudo isto acumulado faz com que nós somos votados à miséria, à pobreza, à ignorância, às guerras e outras calamidades humanos-sociais que tão bem conhecemos. Logo, o problema do fundo aqui é um problema de que aqueles que deveriam seguir o destino do continente, aqueles que estão mais capacitados, foram relegados para o segundo plano. Mas não é só por aqui. Também é preciso haver uma consciência coletiva, e essa consciência coletiva só se traduz na democracia, na transparência governativa e numa abertura mais para as pessoas poderem também manifestar aquilo que são as suas inquietações, etc, etc. Pronto.